Bom, continuando aqui, tá falando da Gerdau, né? Você vê esses representantes é uma decepção, né? Eles representam eles mesmos. Você vê que a Constituição fala que o poder emana do povo, mas quem manda é o sistema, né? Infelizmente é o sistema mundial que manda nesses representantes, que são os bonecos lá, manipulados pelo sistema, né? Esses representando a verdade, né? Aqui a população não manda em nada, na verdade. Nós vemos aí só escândalo e mais escândalo. Bom, falamos aí da Gerdau, né? Teve a decepção do representante, vamos falar dos Correios, né? Pode ter greve dia 16 ou dia 15, né? Que no caso é amanhã, né? Pode ter uma greve, porque está devendo 6 bilhões, hein? Em prejuízo. Então, Correio estado de greve, 6 bilhões em prejuízo, corte de 10 mil funcionários e paralisação nacional expõe o drama da estatal, 6 bilhões em prejuízo. O Correio, né? Que é dirigido por quem? Pelo governo, né? Do governo do Lula. E você vê uma decepção, né? Você vê a Gerdau lá, é uma decepção esses representantes, representam eles mesmos, na verdade. Então, a mobilização dos trabalhadores ganha força em meio à forte crise financeira, dos Correios, paralisação nacional indicada e a pressão sobre o governo aumenta. Os trabalhadores do Correio de São Paulo aprovaram estado de greve indicativo de paralisação para dezembro, no momento que a estatal acumula cerca de 6,1 bilhões em prejuízos em janeiro e setembro. Discute um amplo plano de reestruturação de corte de 10 mil funcionários, fechamento de agência. Tá, e você viu lá no governo, né, do Jair Bolsonaro, você viu o Paulo Guedes falando que o Brasil ia virar uma Venezuela e até uma Argentina, né? Mas no caso a Argentina tá bem hoje, né? Hoje a Argentina se ergueu lá com o Milei, que deve ser colocado pelo sistema, também colocou, né? Então, a mobilização paulista integra a articulação nacional de caravana em Brasília, o ato unificado defende direitos trabalhistas, continuidade do serviço postal, a greve dos Correios em São Paulo. A Assembleia definiu o estado de greve, foi convocada pelo Sintec, sindicato que representa os trabalhadores dos Correios da capital da Grande São Paulo, na região de Sorocaba. Aqui na cidade também, tem greve, né? Greve dos ônibus, né? Pessoas estão sem transporte público, né? Que é um caos, na verdade, dá um caos, né? Enquanto diz que, bom, seguindo aqui na cidade, a prefeitura diz que pagou lá a concessionário fala que não paga e fica em si. Ninguém sabe quem que está falando a verdade. Sei que os motoristas decidiram fazer greve, né? Por causa da falta lá do pagamento, né? Então, encontro um grande número de empregados que debateram o impasse em negociações, aprovaram indicativo para paralisação dia 16 de dezembro à noite. Então, no caso, é amanhã, né? À noite. O sindicato relata que a decisão ocorre em meio a discussões travadas sobre direitos e condições de trabalho, impacto de medida, reestruturação, planejamento pela empresa. Segundo a entidade, a categoria avalia propostas e discussões, não preserva garantias trabalhistas, considera essenciais, sem trazer segurança no futuro de pós-trabalhos. Aí, né? Pode ter greve, que na cidade tem greve dos ônibus, e pode ter a greve dos Correios, né? Dia 16, pode paralisar. E vamos aqui mudar de assunto. Vamos falar lá de Portugal, também tem greves, né? Em Portugal, não é só aqui no Brasil, lá em Portugal também tem greve. Vamos falar de greve, já vamos lá de Portugal também, né? Greve geral, trava Portugal e deixa Lisboa vazia. TAP corta quase 2 mil terços, 250 voos, trens, serviços pararam, escolas e hospitais. Reduzir o atendimento. O sindicato reage a reformas trabalhistas como apoio 61% popular. Então, parou lá 250 voos, trens, serviços, escolas, hospitais, reduz o atendimento. E aí você dá causa, né? Greve geral em Portugal paralisa transporte público, o sindicato protesta a reforma trabalhista, né? Greve geral atinge Portugal nesta quinta, dia 11, interrompe ligações aéreas, ferroviárias, estações central de Lisboa ficam desertas enquanto a Air Portugal suspende quase 2/3 de seus 250 voos. Sindicatos dizem que o lixo para as escolas tribunais pararam, hospitais reduzem atendimentos não urgentes. Tá aí, né? Várias coisas acontecendo. Vamos lá para São Paulo também. Tem caos em São Paulo.
Vamos ver a notícia lá de São Paulo. Ali as pessoas no aeroporto, o que aconteceu lá? Lá no aeroporto de São Paulo. Então, caos aéreos em São Paulo amanhece com mais de 350 voos cancelados após rajada de vento. Na manhã desta quinta, dia 11, os aeroportos de Congonha e Guarulhos afirmaram que já estão operando normalmente. Então, 340 voos cancelados, né? Lá em São Paulo sempre chove, sempre teve chuva, vamos alegar, né? Nós estamos no fim do tempo, né? Quando com a ventania parou voos, né? Então estamos nos fins do tempo, vamos falar para lá, dores de parto, a natureza geme, como os dores de parto. Você cancelou aí os voos, né? Você viu o caos em São Paulo. Então a ventania que atingiu o estado de São Paulo provocou o cancelamento de mais de 350 voos nesta quarta, na manhã desta quinta, dia 11, aeroportos Congonhas e Guarulhos. Em Congonhas, 267 voos impactados, o maior suspensa na quarta, o restante já nesta manhã. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, voo deixaram operar 61 chegadas e 56 partidos. Então cancelou voos aí na quarta, dia 10, né? E hoje é dia 14, hoje é dia 15, né? Então vamos ver o que mais lá em São Paulo, e ficou sem energia elétrica durante 5 dias, não sei se é 5 ou 4 dias, né? Lá em São Paulo ficou sem energia elétrica, vamos ver o que fala aqui nas informações. Estamos ao vivo, eu já falei, né? Eu já falei, me desculpa. Então, São Paulo amanheceu com 1,5 milhão sem luz após ventania da ANEEL cobra ANEEL. Quem que vai pagar, né? Os transtornos, sem energia, estraga lá as coisas na geladeira, a carne, o iogurte, né? Nos comércios, muitas coisas, o leite. E aí, quem que vai pagar? É o governo ou é aí a concessionária de energia, né? É uma pergunta que fazemos. E a concessionária diz que ter mobilizado antecipadamente com mais de 1.500 equipes ao longo do dia para atuar o restabelecimento do cliente tiver fornecimento afetado. Então, 4 ou 5 dias ficaram sem energia lá em São Paulo. Hoje tem energia, graças a Deus, né? Porque é um caos sem energia, né? Então, a Energia Nacional Elétrica, ANEEL, deu prazo de 5 dias para que a concessionária ANEEL comprovam condições para fornecer eletricidade à Grande São Paulo, além da capacidade para responder de forma ágil e eficaz a eventos climáticos. A medida foi tomada após mais de 2 milhões de imóveis ficarem sem energia aérea, concessão, distribuidora decorrente a forte rajada de vento, reincidência de falhas graves na prestação de serviço público concedido, resultará em adoção de medidas punitivas, afirmou a ANEEL em ofício obtido pelo Estadão. Então, o diretor da ANEEL assina o documento, destaque aqui, desde o fim de semana passado, Instituto de Meteorologia, Defesa Civil e Estado alertaram sobre a ventania. Então tá aí o caos em São Paulo, sem energia, né? 5 dias, mas já voltou hoje, né? Hoje não, sei lá que dia. Teve 5 ou 4 dias sem energia elétrica. Bom, vamos lá para Israel. O que aconteceu em Israel? Também teve chuva, inundações em Israel, cara. Em São Paulo não foi inundações, mas foi o que? Foi a ventania que pararam voos, né? Voos foram cancelados. Inundações lá em Israel. Você via, mas isso em São Paulo sempre teve chuva, inundações. Não, teve, mas hoje é mais forte, né? Em todo mundo está acontecendo inundações. Não é só em São Paulo, cara. Agora não teve inundações, foi ventania que teve em São Paulo. Claramente. Vamos ver o que fala em Israel. Não é essa aqui não, me desculpe, saiu aqui. Sobre inundações lá em Israel. Então, atualização sobre a tempestade de inverno, chuvas fortes, alerta de inundações, estradas interditadas. Procedimento total, emergência ativado todo o país. Um homem de 52 anos foi encontrado, 50 anos, foi encontrado morto em Netânia com sinais de hipotermia. Prédio desaba na faixa de Gaza, inundações de Tel Aviv e todas as atualizações. Tel Aviv, que é Israel, né? Inundações de Tel Aviv. Em vários lugares está tendo inundações.
Então são o que? São o fim dos tempos acontecendo, né? Estamos no fim dos tempos, como fala Daniel, né? Aumento da ciência, multiplicação. Tempestade de verão já despejou chuva significativa na região costeira de Israel desde a quarta, continuando até amanhã desta quinta, aproximadamente. Aí fala os milímetros, mais abaixo. Durante a noite, o sistema de chuva destacou para o sul, direção ao país, concentrar a intensidade em Gushne, região metropolitana de Tel Aviv. A previsão de que as chuvas continuem nesta quinta tarde, principalmente amanhã, a precipitação intensificará significativamente, trazendo alto risco de inundações. A possibilidade de chuvas localizada no sul de Negev, existe uma preocupação com enchentes repentinas no rio deserto da Judéia, no Mar Morto e da norte de Arava. Um alerta de inundações grave em vigor para a planície costeira de Cefa. Terras baixas, ventos estarão fortes, temperaturas cairão abaixo da média sazonal. Estamos no inverno em Israel. E chuva, inundações. Então, a árvore caiu no pátio da instituição de ensino, risou, equipes do Manjev, Adão prestaram atendimento médico, evacuaram duas meninas de aproximadamente 10 anos, com ferimentos leves na cabeça, hospital lá. Bom, vai falando lá, vamos para Israel ainda, vamos falar da última aqui, vamos ser rápido. Vamos lá para o genro do Jerry Kish, né, que está fazendo os acordos, esse cidadão aí. Vamos ver o que fala na informação, ele não é funcionário do Trump, né? Então, o papel não oficial de Jared Kushner na administração de Trump levanta questões éticas. O genro de judeu, ele é judeu ainda, né? Presidente dos Estados Unidos, que desempenha um papel fundamental nas negociações de paz em Gaza, Ucrânia, faz parte de um grupo de investimento que tenta vencer a disputa pela Warner Bros., a proprietária da CNN. Então, estão querendo comprar aí o Jared Kushner. Quer comprar aí o que? A Warner Bros., né? Dos filmes lá de Hollywood. Deve ser Hollywood, né? Você vê que essas informações são tudo manipuladas. Nesses jornais, se comprar essa CNN já é, né? Da esquerda, né? Com esse aí, ele sabe o que vai virar isso. Manipulação total, né? Então, seu único cargo oficial na Casa Branca é o de genro. Mas Kushner pronunciou um retorno notável, controverso, o círculo íntimo da presidente Trump. 4 anos após deixar a Casa Branca, Kushner desempenhou um papel fundamental nas negociações de paz em Gaza e Ucrânia, ao lado do enviado especial Steve Witkoff. Essa semana, o marido de Ivanka Trump, de 44 anos, também surgiu como investidor de propósito na Paramount de compra da gigante Hollywood, o Warner Bros. Então ele quer comprar a Paramount e a Hollywood, né? O Warner Bros. Quer comprar aí, né? Você vê que ele tem muito dinheiro. Ser bem sucedido, a compra poderá significar a família Trump passará a deter parte da propriedade da CNN, canal de notícias mais odiado pelo presidente. Agora vai ser mais amado, né? Se comprar pelo presidente, eu digo. Em Tel Aviv teve lá ele discursando lá, um monte de pessoas, né? Sobre o Hamas lá, do Zakol, né? Bem estranho, né? Você vê que ele chama muitas pessoas, esse Jared Kushner, né? Bem estranho isso aí, né? Pode ser o iníquo, né? O príncipe deste mundo, o homem do pecado, né? Pode ser aí o anticristo, o Jared Kushner. Você viu que ele estava ali falando lá em Tel Aviv, né, que uma multidão de pessoas ali para assistir, né, o discurso dele é bem estranho, né? Você vê que ele consegue mobilizar várias pessoas lá para ouvir, né? Como fala na palavra, com todo engano, né? As pessoas preferem a mentira, né? Infelizmente, não busca a palavra, não busca o evangelho, prefere a mentira, né, do adversário aí que vem deste mundo, né, para enganar. Cara, que eu não tô falando dos irmãos, tô falando das pessoas, né, que não buscam o evangelho, vão ser enganadas, né? Pela lábia desse governo mundial, do anticristo. Então, Kushner e Ivanka atuaram nos conselhos especiais do primeiro governo Trump, onde críticos do presidente esperavam que eles exercessem sua influência moderadora na época. Kushner ajudou a garantir os acordos que normalizaram as relações entre Israel e 4 nações árabes, foi fundamental na elaboração da proposta de paz e prosperidade para o conflito israelo-palestino que não foi implementada. Após a derrota de Trump nas eleições de 2020, quem ganhou lá foi o Biden. Kushner e Ivanka são judeus, mudaram-se para a Flórida, comprando uma casa da ilha de Miami, apelidada por Booker do bilionário. E que é Booker? É
uma casa abaixo da terra, porque para eles poderem se esconder na ira, né? O Nosso Senhor dos Exércitos, eles vão se esconder nesses bunkers, como fala a palavra Apocalipse, né? Fala que eles vão se esconder o que? Nas cavernas, né? Nas rochas, vão se esconder eles aí, esses bilionários. Então Kushner desapareceu no setor privado e que não retornaria para um segundo mandato. E ele está trabalhando na negociação de paz, né? Lá em Israel, você vê, está aí em pleno, né? De vento a popa essas negociações lá em outros países também teve negociações, esqueci aqui dos países lá na... Esqueci, né? Tem outros países que também fizeram os acordos. Desde então fundou uma empresa de investimento financiada grande parte dos mesmos países do Oriente Médio, os quais negociou durante o primeiro mandato de Trump e se tornou bilionário, segundo a Forbes. E não é só ele que é bilionário não, né? Você vê, tem o Macedo, né? Tem o Vladimir, tem também, né? Que fala na revista lá dos mais ricos, né? Ele levantou questões sobre possíveis conflitos de interesse. Kushner, secretário de imprensa Casa Branca, Caroline, classificou como francamente desprezível. Mas isso não impediu que Trump misturou negócio e política com influência, com a família de trazê-lo de volta. Então tá aí, ele tá negociando os acordos de paz. E chamado Jed diz que Trump, no dia 7 de outubro, depois que o Hamas libertou os últimos 20 reféns vivos mantidos em Gaza, parte do cessar-fogo de Kushner ajudou a negociar. Precisamos de inteligência em vez de quando precisamos trazer Jared para cá. A Casa Branca afirmou que Kushner está oferecendo conhecimento especializado. Ele faz stand-up, né? Esse Jared Kiss também tem uma empresa lá com outro lá, esqueci lá, um mexicano, né? Ele faz stand-up. É stand-up, faz tipo uma oratória lá, né? Para ensinar lá as coisas, fazer isso, fazer aquilo, tal. Poderá atuar como consultor, né? Consultor, qual é? Consultor informal e não remunerado. O presidente Trump disse que um membro da família confiável, conselheiro talentoso. E Kushner disse que o vice-secretário da imprensa, Ana, foi comunicado à FP, citando o histórico sucesso de Kushner no Oriente Médio. Tá, e tudo aponta para esse aí, né? Para o genro que pode ser o anticristo. Pode ser, não afirmo é nada. Trump e Ktoff frequentemente buscaram a opinião de Jared Kushner devido à sua experiência em negociações complexas. O Sr. Kushner tem sido generoso em compartilhar sua valiosa experiência quando solicitado. Disse que ele é herdeiro do ramo imobiliário, família ortodoxa moderna. O skill discreto Kushner, herdeiro do império imobiliário, foi criado pelo ortodoxo moderno em Nova Jersey, onde frequentou a escola Fisher. Ortodoxa, o pai de Kushner Charles, né? O nome do pai dele é Charles Kushner, que assinou com Trump e Kitoff, fez fortuna com o mercado imobiliário de Nova York, foi preso em 2005 por 14 meses sob acusação de obstrução da justiça, né? Sonegação fiscal. O patriarca de Kushner foi perdoado por Trump no final, seu primeiro mandato em 2020. Atualmente ele foi embaixador do presidente na França. Então é embaixador lá na França, esse tal de Charles Kushner, o pai aí do Jared. Kushner casou com a Ivanka em 2009, depois ele se converteu ao judaísmo. A Ivanka frequentemente destaca sua vida judaica. A família só escreve observância ao Shabbat. Tá ali ele no fundo, mas a esposa lá, a Ivanka, né? Opa, saiu aqui. Então, quando se juntou o primeiro governo do Trump, Kushner foi criticado por ser diletante, mas acabou desempenhando um papel fundamental em diversos projetos de Trump, incluindo o Acordo de Abraão, principal conquista diplomática do governo. Construiu relações duradouras com os países do Golfo, como a Arábia Saudita e Catar. Ao buscar um cessar-fogo em Gaza durante seu segundo mandato, Trump recorreu ao seu genro. Kushner voltou ao serviço nas proximidades da Casa Branca e Trump enviou juntamente com Kitoff para garantir um cessar-fogo em Gaza, de acordo com a libertação de reféns por meio de negociações com Israel, as potenciais no Oriente Médio e do próprio Hamas. Esse aponta, né, para o Iníquio, para o príncipe deste mundo, esse Jared que tem tudo para ser, né? Se não é,
Após o acordo firmado em 9 de outubro, Kushner, Iktof e Ivanka foram recebidos como entusiasmo em dezenas de milhares de pessoas na Praça dos Reféns em Tel Aviv. Aqueles milhares de pessoas lá, né, vendo o discurso do Jair Kirsch, bem estranho, né, as pessoas gostando ainda. Esse é o discurso que Kirsch elogiou o compromisso com Trump, ao ver a paz e ver os reféns voltarem para casa, ver Israel seguro, protegido e ver todo o Oriente Médio próspero. E tá aí, não consegui fazer a live até o final, no gravado, infelizmente tive, né? Queria gostaria de falar no ao vivo tudo, né? Mas não deu tudo bem, né? Essa segunda parte. Após o acordo sobre Gaza, Kush afirmou que seu papel era apenas temporário. Brincou dizendo que temia que Ivanka trocasse a fechadura da mansão. Bom, tá aí, né? Tá aí, vamos para a palavra. O mais importante é nos alimentar espiritualmente, até que o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Glórias a Deus. Glória a Jesus. 1 Tessalonicenses 5, irmãos, quanto ao tempo zéfico, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Quando que vem um ladrão? Não sabemos, né? Vem a qualquer momento. Glórias a Deus, glória a Jesus. É muito próximo ao nosso Salvador. Você vê os sinais e mais sinais. Você vê esses acordos de paz. Um início, um começo que está surgindo, né? Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente como azul de parto, a mulher grávida, de modo não escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Glórias a Deus. Quando dizer paz e segurança, virá repentina destruição sobre eles. Glória a Jesus, glórias a Deus. Mateus 7, versículo 13, entra pela porta estreita, pois larga é a porta, porque o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida, e são poucos ao que encontram. Vamos entrar com a porta estreita, né? A larga leva à perdição, né? Você vê certas placas que se diz cristã, né? Que na verdade não é, faz teologia da prosperidade, são portas largas, né? E é lotada. E a palavra fala, vai levar à perdição a porta larga, nós sabemos que a porta é estreita, que leva à salvação. Glória a Jesus, glória a Deus. Mateus 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que devem fazer constantemente e diariamente é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês.
No entanto, está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então, ser adoradores, verdadeiros adoradores, adorar o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. É necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Jesus, glórias a Deus. Romanos 2, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereça o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, não amolde o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, um culto racional, né? Adoração, adorar a Deus em espírito e em verdade. Glória a Jesus, graças a Deus, sou muito próximo do Salvador. A palavra fala, tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estão no meio deles. Então, o Senhor Jesus Cristo vai estar no meio de nós. Quando tiver 2 ou 3 irmãos, não é na placa lá religiosa, né? Ah, mas só aquela placa é que vai salvar. Não, quem salva é o Senhor Jesus. A placa é onde a pessoa se reúne apenas para isso, é para esses fins. Então não há necessidade de ir lá no templo de pedra, né? Que é o lugar onde se reúne. A igreja somos nós, na verdade, né? Glória a Jesus, graças a Deus. João 3, versículo 16. Porque Deus Santo amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O Jesus quer dar a vida eterna para ti, mas para isso é necessário seguir, levar a cruz, negar a si mesmo, se quiser, negar o eu, né? Negar a natureza carnal, negar o que fazia, né? E se santificar, além da palavra, glórias a Deus. Mateus 9, versículo 13, porém, aprender significa misericórdia, quero não sacrifício. Porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores de arrependimento. O que devem fazer? Se arrepender diariamente e constantemente. Glória a Jesus, glórias a Deus. E agradecendo a sua companhia. Peço a Deus Pai que abençoe aqueles que nos perseguem. Abençoe ricamente a todos. Em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima. Tchau.